Escolhido, olhe em volta. Sinta a tensão no ar. O que vou te dizer agora é uma verdade profética. Você não tem ideia do caos silencioso que causou, mas as pessoas que tentavam te controlar têm. E elas estão absolutamente aterrorizadas. Você estava apenas vivendo sua vida, buscando a paz, se afastando do drama e se priorizando. Mas foi esse seu movimento sutil de despertar que destruiu a ilusão de poder deles. Sua clareza se tornou uma luz forte demais para o campo de controle que eles criaram. Você parou de jogar o jogo deles e, sem querer, expôs a fragilidade deles para o universo. Hoje, você vai entender exatamente por que a sua evolução, que você fez sem pedir licença, está tirando o sono de quem apostava na sua fraqueza. Prepare-se, porque esta é a ativação da verdade que você precisa para finalmente assumir a força que sempre esteve adormecida em você. Se você está pronto para abraçar essa clareza e declarar ao universo que aceita essa ativação de poder, faça 3 coisas agora. Curta este vídeo para enviar essa frequência energética. Se inscreva no canal se ainda não fez isso e ative o sininho para que você seja o primeiro a receber a próxima mensagem. E o mais importante, comente abaixo, agora, o número 77, 2 setes, para selar o contrato energético e assumir a sua nova fase. Repetindo, comente 77 agora. Sua ascensão é imparável. Vamos juntos. Eles não estão preocupados com o seu passado. A tremedeira deles começou no momento em que você discretamente parou de operar sob a influência deles. Você não precisou fazer um discurso ou bradar revolta. Bastou escolher a sua paz e a sua própria direção. A sua nova versão não é barulhenta, mas é inegável. E isso é o que realmente os aterroriza. Você se tornou imprevisível e autônomo. O controle que eles achavam ter era uma ilusão alimentada pela sua submissão, e você simplesmente cortou a energia. Você não mudou por eles, mas por você, e essa soberania é o espelho que expõe a fragilidade deles. Quando você decide viver a sua verdade, você não apenas se liberta, você invalida a história que eles tentaram contar sobre você. Você era o personagem em um roteiro que servia aos interesses deles. Agora, você rasgou esse script e começou a escrever o seu, com caneta própria. Você percebe que a força deles dependia da sua participação contínua. Sem a sua energia para alimentar o jogo deles, a estrutura deles desmorona. Sua clareza é um solvente potente contra toda a manipulação sutil. Você não atacou as regras do jogo. Você saiu do campo. Sua evolução já fez estragos irreparáveis no universo deles. O medo que eles sentem é apenas a consequência visível de algo muito maior que aconteceu dentro de você. Você ainda está medindo a extensão total dessa nova força. Mas se a sua simples presença já os deixou aterrorizados, o que acontecerá quando você entender em detalhes a magnitude exata do poder que você realmente despertou? Você pensa que a mudança precisa de um palco, mas o seu movimento mais poderoso aconteceu no silêncio. Você não precisou gritar, confrontar ou mover as peças do tabuleiro que eles montaram. A verdade é que você simplesmente parou de obedecer às regras que nunca concordou em seguir. Essa retirada, essa decisão silenciosa de se priorizar, foi o terremoto que eles sentiram. Você não quebrou as regras do jogo deles. Você quebrou a dependência que eles tinham da sua energia. E isso os deixou irrelevantes. O seu despertar não foi um ataque. Foi uma simples demonstração de soberania. Quando você escolheu a sua paz e impôs seus limites com calma, você desarmou toda a estratégia que eles usaram para te manter sob controle. Eles não estão assustados porque você fez algo errado, mas porque você fez algo fundamentalmente certo. Você se tornou completamente imprevisível.
Você é a prova viva de que a autoridade deles era uma ilusão frágil, construída inteiramente sobre a sua conformidade, e agora ela não existe mais. A parte mais irônica de toda essa situação é que você ainda não compreende a dimensão exata do que o seu não agir realizou. Você apenas começou a enxergar a própria luz, e isso já causou o colapso de estruturas inteiras. Mas se a simples recusa em ser pequeno já os deixou aterrorizados, o que acontecerá quando você entender que o verdadeiro jogo nunca foi sobre as peças que você evitou, mas sim sobre o mapa que você está desenhando para a sua própria vida e que, por princípio, eles jamais poderão ler? Sinta a energia desta bênção. Sua consciência alcançou um realinhamento profundo e quebrou o padrão de controle. Clicar em Super Thanks não é sobre valor, mas sim sobre honrar esta nova frequência de poder que se instalou em você. Envie $10, R$ 100, ou o que seu coração vibrar. É um gesto de reconhecimento espiritual que sela a intenção. Você não está aqui por acaso. A sua clareza não é uma arma de ataque, mas um espelho implacável. Você não precisou gritar ou brigar para desmascarar a fraqueza deles. Bastou que você parasse de fazer o papel de vítima confusa. O que realmente os aterroriza é a constatação de que o jogo deles só funcionava enquanto você permanecia na escuridão. Quando você acende a luz da sua própria percepção, todas aquelas táticas sutis e manipulações secretas que eles usavam para te prender se revelam como castelos de cartas prontos para desabar. Você não quebrou as regras deles. Você simplesmente parou de jogar. Ao escolher a sua paz, você cortou o suprimento de energia que alimentava o ego e a falsa autoridade deles. Eles dependiam da sua raiva, da sua culpa, e principalmente das suas reações para se sentirem relevantes e no controle. Sua calma inabalável e a sua nova indiferença são a prova viva de que o poder deles não era real. Sua estabilidade expõe a fragilidade deles, forçando-os a encarar a verdade desconfortável. Eles nunca foram essenciais na sua jornada. Agora, o que você fará com este entendimento? Saber que eles são fracos é bom, mas entender o porquê daquela fraqueza ter sido construída ao seu redor é o que libera o próximo nível da sua soberania. Você viu o que eles fizeram para te manter pequeno. Mas e se o verdadeiro terror deles não for o que você viu, mas sim o que a sua nova visão permitirá que você crie? A clareza é a chave, mas a porta que ela abre leva a um campo de poder que você nem sequer começou a explorar. Precisamos de uma pausa urgente. Até agora, falamos sobre a sua transformação silenciosa, sobre o seu despertar que é tão potente que aterroriza quem dependia do seu eu antigo. Mas escutar é fácil. O verdadeiro compromisso exige ação. Você está realmente pronto para abraçar essa versão imprevisível e poderosa de si mesmo, ou está apenas consumindo mais um vídeo? A diferença entre quem apenas escuta e quem age é a que define o seu futuro. Se você realmente decidiu quebrar o padrão de previsibilidade que eles esperavam e está disposto a manifestar essa nova clareza, você precisa declarar isso agora. Quero que você comente o número 77. Comentar o 77 é o seu código secreto, a sua confirmação, porque ele representa o alinhamento divino e a manifestação elevada. Ao digitar 77, você está ativando seu despertar e provando para o universo que você está pronto para operar nesse nível de força que aterroriza seus oponentes. E se esta mensagem de poder ressoou com você, garanta que esta verdade chegue a mais pessoas. Curta este vídeo e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal agora mesmo. Seu compromisso não é apenas para você. Ele fortalece a todos que estão nessa jornada de reengajamento e poder. O poder da sua decisão está no agora. 77. Eles te entregaram um papel, um figurino,
e disseram a linha exata que você tinha que seguir. Era um roteiro limitante, desenhado para manter você pequeno e previsível, garantindo que você nunca ameaçasse o conforto deles. Mas sua alma, sua verdadeira essência, nunca coube naquela página. O momento em que você decidiu ser você, sem alardes, sem pedir permissão, foi quando o palco deles desmoronou. Você não precisou gritar, apenas começou a viver uma vida que não fazia sentido para a narrativa deles. Sua autenticidade é um terremoto silencioso que rachou a fundação do mundo que eles construíram para te aprisionar. O que realmente apavora quem tentava te controlar é a facilidade com que você quebrou as regras deles. Você não usou força bruta ou iniciou uma briga. Você usou a verdade. Quando você parou de reagir ao drama e começou a proteger sua paz, todas as ferramentas de manipulação deles viraram pó. Você parou de dar energia para as mentiras que contavam, e de repente você se tornou inacessível. Eles contavam com a sua confusão e dependência, mas você se tornou o arquiteto da sua própria história. E isso é o pior pesadelo para quem dependia da sua submissão. Você está livre do enredo antigo, e eles estão observando, aterrorizados, porque a pessoa que eles tentaram definir desapareceu. Você provou que o controle deles era uma ilusão frágil, dependente apenas da sua participação. Essa soberania que você conquistou é apenas o primeiro passo para o seu verdadeiro poder. Se a sua simples autenticidade os fez tremer até agora, o que acontecerá quando você começar a manifestar o conhecimento completo de quem você é? Você estava em uma guerra invisível, projetada com armadilhas silenciosas, pressões emocionais e regras que só existiam para te manter pequeno. Eles achavam que você iria se quebrar discretamente, sem que ninguém notasse a erosão da sua força. Mas você aguentou. Sua sobrevivência não foi um evento barulhento ou dramático, foi uma teimosia silenciosa e constante. Você continuou respirando, você continuou caminhando, e esse simples ato de existir intacto foi o que destruiu o plano deles. Você não lutou com gritos, você lutou com a sua própria presença inquebrável. Eles contavam com a sua confusão e a sua dependência. Mas cada vez que você escolheu a sua paz, cada vez que se recusou a voltar para a caixa, você minou a base do poder deles. Você não precisou de um plano de vingança elaborado. O simples ato de se respeitar, de fazer escolhas alinhadas com quem você é, se tornou a sua maior e mais eficiente defesa. Você se tornou incontrolável, não por confrontá-los, mas por caminhar para fora do mapa que eles desenharam para a sua vida. Sua soberania é o único terror deles. Você entende agora que a sua resistência não foi sorte. Foi a prova de que você carrega algo que a manipulação externa jamais poderá tocar. O que eles não perceberam é que o que tentaram destruir era apenas o que você fazia, não quem você é. A parte mais assustadora para eles não é o seu presente, mas sim a revelação de que a sua essência é indestrutível. Se o seu ser é aterrorizante, precisamos falar sobre a fundação desse poder. O que realmente acontece quando o invulnerável acorda? O muro que construíram à sua volta não era feito de tijolos, mas de dúvidas, culpas e expectativas que eles projetaram em você. Eles se sentiram seguros porque, enquanto você acreditasse que precisava daquele muro, ou enquanto estivesse ocupado tentando escalá-lo, seguindo as regras deles, o controle permaneceria intacto. O que eles não entenderam é que seu verdadeiro poder nunca esteve na força bruta para derrubar, mas na quietude e na constância do seu crescimento interno. Você não lutou contra o muro, você simplesmente cresceu. E cada passo de autoconhecimento, cada centímetro de clareza que você conquistou, fragilizou a estrutura invisível que o aprisionava. Quando você finalmente se deu conta de quem realmente é, o muro desmoronou não por um ataque planejado, mas pela pura expansão da sua soberania.
Você parou de buscar validação externa e passou a honrar sua própria energia. E é essa a mudança que os assusta. Eles não temem seu fracasso, mas o seu sucesso fora da narrativa que criaram para você. Eles perceberam tarde demais que o combustível daquela prisão invisível era a sua participação. Ao simplesmente se recusar a jogar o jogo deles, você provou que o seu crescimento é um fenômeno orgânico e incontrolável, capaz de expor a fragilidade de qualquer sistema construído sobre a sua submissão. Essa transformação silenciosa e poderosa tem um impacto avassalador, porque a sua ascensão não é apenas a sua vitória, é a prova viva de que a influência deles era uma miragem. Você se tornou a personificação da verdade que destrói a mentira deles. Mas o que acontece quando você percebe que a sua liberdade recém-descoberta não só os aterroriza, mas também os confronta com a verdade mais profunda sobre quem eles realmente são, forçando-os a encarar a exata intenção que motivou a construção daquele muro? O subtítulo é um chamado à sua soberania. O silêncio é a sua nova arma. Você parou de abastecer o caos deles. Isso significa que você, de forma sutil e poderosa, deixou de ser o combustível. Eles prosperavam com a sua reação, com o drama, com a energia que você entregava toda vez que se defendia ou se explicava. Mas quando você escolhe o silêncio estratégico, não por medo, mas por clareza, você retira o tapete debaixo dos pés deles. Você não precisa gritar para mostrar sua força, basta parar de dar sua atenção a tudo que não te serve. Sua paz se torna um bloqueio intransponível, mostrando a eles que as táticas antigas simplesmente não funcionam mais contra a nova versão de você. O que eles não entendem é que essa sua quietude é um movimento de poder. Você não está fugindo da batalha. Você está se recusando a lutar na arena que eles construíram para te controlar. Você parou de responder às provocações, de justificar suas escolhas e de se importar com a narrativa distorcida que eles tentavam manter. Você percebeu que o maior medo de quem depende do seu caos é o seu contentamento. Sua decisão de não alimentar a confusão deles expõe o quão frágeis e vazias são suas tentativas de manipulação. Você não quebrou as regras deles. Você simplesmente saiu do jogo, e a sua ausência é mais alta do que qualquer discussão. Essa soberania silenciosa tem um efeito colateral profundo. Ela força você a olhar para dentro, para a sua própria verdade, em vez de se focar na confusão que vem de fora. É aqui que o verdadeiro crescimento acontece. Quando você para de se preocupar com o pânico deles, você começa a construir uma fundação inabalável dentro de si. Mas, se o silêncio está desmantelando o controle que eles tinham sobre você, qual será o próximo passo que você dará? Aquele que transformará essa quietude em uma força de criação que eles jamais poderão prever? Você passou tempo demais acreditando que precisava de aprovação externa, de energia emprestada ou da presença de terceiros para validar quem você é. A grande virada não foi uma briga, mas uma constatação silenciosa. A dependência deles era apenas um mito criado para manter o seu crescimento sob controle. O momento em que você parou de buscar a confirmação deles, encontrou sua própria base. Sua soberania se manifestou ao dar a si mesmo a permissão para existir plenamente. Isso é a prova viva de que a única peça que faltava no seu quebra-cabeça era você mesmo. A razão do pânico deles é simples. Você desmantelou o jogo sem precisar anunciar ou dar satisfação. Eles contavam com sua insegurança para manter o ciclo de controle, esperando que você voltasse rastejando. Mas você simplesmente viveu fora da caixa que eles desenharam. Sua paz não é um acidente. É a consequência direta de ter cortado o suprimento de energia que mantinha a influência deles viva. Você apenas começou a caminhar em sua própria direção,
E esse caminho revelou que o poder deles era condicional e frágil. Você já sentiu a força que tem hoje, mas saiba que há um nível de poder inexplorado dentro de sua essência. Se o seu despertar parcial derrubou estruturas de controle que pareciam sólidas, imagine o que acontecerá quando você acessar a totalidade do seu design divino. O que nos resta saber não é o que você fará com essa nova força, mas sim quem você se tornará quando descobrir que a única limitação que existia era a ilusão da necessidade. Você não precisou fazer barulho, ameaçar ou entrar em confrontos abertos. O que desarmou completamente o jogo deles foi um movimento interno, o seu autorrespeito inabalável. Eles construíram toda a autoridade e o controle deles sobre a sua dúvida e as suas concessões. Quando você decidiu internamente que o seu valor não é negociável, todas as regras invisíveis que eles criaram para te aprisionar simplesmente viraram pó. Você se tornou inatingível, não por lutar, mas por honrar a sua paz. Eles contavam com a sua reação. Cada manipulação, cada provocação sutil era um anzol para puxar a sua energia e o seu foco, mas você se tornou uma muralha. Ao escolher a calma e priorizar a sua própria vida, você cortou o acesso deles ao combustível que mantinha o poder deles aceso. O medo deles não é da sua raiva, mas da sua absoluta indiferença. Você provou que a superioridade deles dependia 100% da sua tolerância, e você parou de tolerar. Agora que você tirou todas as cartas da mesa deles, uma nova e mais profunda verdade surge. Se o seu simples autorrespeito já destruiu a base do poder que eles exerciam sobre você, o que a realidade revelará sobre a sua força quando você começar a agir não mais na defensiva, mas construindo ativamente o império que eles juravam que você nunca alcançaria? Existe um próximo nível da sua soberania que eles nem conseguem imaginar. Você precisa entender. Sua cura não é um ato passivo, é a maior declaração de soberania que você poderia dar contra quem tentou te diminuir. Eles investiram na sua dor, na sua dúvida e na sua confusão. Mas sua jornada para se reconstruir, cada limite que você coloca e cada pedaço de paz que você escolhe, é como puxar o tapete debaixo de toda a arquitetura de controle deles. Quando você se cura, você se torna imprevisível. Para quem depende da sua fraqueza, isso é o terror absoluto. Eles contavam que você reagiria, se defenderia e buscaria a validação deles para manter o jogo vivo. Mas você mudou a regra ao simplesmente se afastar do tabuleiro. Sua compostura e sua paz interior são o que os deixa desesperados. Você não precisou confrontar ou gritar. Sua mera existência fora da caixa que te construíram desmantelou anos de manipulação sutil. Eles temem que você tenha percebido que o poder deles sempre dependeu totalmente da sua participação. Sua soberania é um fato inegável, e a cura te deu a visão para ver o teatro deles desmoronar. Mas a liberdade que você conquistou carrega uma responsabilidade mais pesada do que a dor que você deixou para trás. Você viu as rachaduras, mas agora, o que acontece quando você entende a mecânica total do sistema que foi montado para te manter escravo? É hora de entender o código-fonte da sua própria prisão. Eles pensaram que podiam apagar você, mas o seu brilho é inegociável. Você parou de diminuir a sua luz para caber na escuridão que eles projetaram, e o resultado é que a sua força se tornou um espelho que os obriga a encarar a própria fraqueza. Você não é o problema. Você é a prova viva do erro que eles cometeram ao tentar controlar a sua vida. Quando você floresce, essa clareza é o que desencadeia a culpa que eles tentaram enterrar. Sua mera existência, tranquila e poderosa, é a confrontação silenciosa que eles mais temem. Essa culpa que os persegue não tem nada a ver com o que você diz, mas sim com a pessoa em que você se transformou.
Eles investiram na sua dependência e na sua confusão. No momento em que você escolheu a paz e a independência, você cortou a energia que alimentava a dominação deles. Você se tornou inatingível, não porque fugiu do campo de batalha, mas porque seu valor próprio se transformou em uma muralha inquebrável. Você é o juiz silencioso, e a sua recuperação é a evidência irrefutável de que todas as táticas deles foram um fracasso total. Entenda que essa soberania não é apenas um escudo, mas uma chave que abre novas realidades. Se o seu brilho expõe o erro deles e a sua presença gera tamanha culpa, o que isso revela sobre a própria natureza da sua manifestação no mundo? Se a sua autonomia desmantelou o sistema deles sem que você levantasse um dedo, imagine o poder real que você possui quando decide agir com intenção total. A questão agora é: o que acontecerá quando você começar a usar o poder desse espelho para criar, em vez de apenas refletir? Você virou um mistério que eles não conseguem decifrar, e é por isso que estão apavorados. Eles gastaram anos catalogando seus padrões, prevendo suas reações e traçando o mapa dos seus movimentos. Sua previsibilidade era o mapa do tesouro deles. Era o que lhes dava o conforto da manipulação. Mas agora você está agindo fora do roteiro. Você não explodiu em caos. Você simplesmente se moveu com uma clareza que não se encaixa nas caixas que eles desenharam. Você não precisou de um megafone para anunciar sua liberdade. Bastou que você passasse a tomar decisões baseadas na sua soberania e não nas expectativas deles. Essa sua nova precisão é o que destrói o poder deles. Toda vez que você se recusa a reagir a uma provocação, toda vez que você estabelece um limite com calma, você arranca um pedaço da segurança que eles tinham. O medo deles não vem do que você pode fazer, mas do fato de que eles não conseguem mais saber o que você vai fazer. Você se tornou uma equação com variáveis que eles não conseguem calcular. Isso não é rebeldia. Isso é maestria de si. E é o tipo de evolução que anula a estratégia de qualquer um que dependia da sua insegurança para se sentir grande. Eles observam seu crescimento silencioso, o qual invalida todas as suas antigas táticas. Você não está mais jogando o jogo da dependência, e ao quebrar esse contrato silencioso, você forçou todos a verem a verdade. O poder deles era frágil e inteiramente baseado na sua participação. O mais assustador para eles é que o futuro que você está construindo é totalmente inacessível para o controle deles. A pergunta, então, é: se a sua imprevisibilidade já os desestabilizou tanto, o que acontecerá quando você começar a usar sua nova visão para construir propositalmente o seu próprio campo de força? Você não fez barulho. Você não precisou de um megafone para anunciar sua liberdade. O que você fez foi muito mais poderoso. Você simplesmente parou de pagar o preço da dependência deles. Você quebrou aquele contrato mudo, aquele acordo invisível, onde você era o recurso ilimitado e eles, os beneficiários garantidos. Você recusou ser a fonte de energia que mantinha o circo deles funcionando. Entenda, para eles, sua paciência e sua energia não eram presentes, eram dívidas eternas que você estava obrigado a pagar. E agora que você fechou a torneira, o mundo deles estremeceu. Essa não foi uma jogada de vingança, foi um ato de soberania. Ao se retirar, você deixou claro que seu valor não está em sustentar a fragilidade alheia, mas em construir a sua própria força. Eles estão aterrorizados porque, de repente, foram forçados a encarar o vazio que carregam quando não estão sugando sua luz. Eles perderam o conforto da previsibilidade. Onde antes havia obediência garantida, hoje existe uma muralha intransponível de autossuficiência. Você não está mais no mapa que eles desenharam, e isso é o terror em estado puro para quem depende da sua cooperação. Você pensa que apenas se libertou,
Mas a verdade é que você reescreveu as leis fundamentais do relacionamento deles com a realidade. Ao se tornar inatingível, você não só se protegeu, mas ativou um campo de força que está mudando o futuro de todas as suas interações. E como se move um ser que percebe que a verdadeira recompensa não é a liberdade de fugir, mas a autoridade de criar um caminho onde não existem mais sombras que possam te controlar. Você se tornou o espelho da verdade deles sem precisar levantar a voz. O subtítulo diz que você é a prova viva do maltrato, e isso significa que o seu sucesso, a sua paz e a sua nova postura são o testemunho silencioso de tudo o que tentaram fazer para te diminuir. Pense nisso. Você não precisou de um megafone para expor a fragilidade deles. Você apenas viveu bem, escolheu sua clareza e reforçou suas fronteiras. Quando você se recusa a se encaixar no molde que eles criaram, sua simples existência se torna um incômodo para quem dependia do seu caos. É o seu brilho que revela a escuridão deles. E o mais assustador é que você não está fazendo isso por vingança. Está fazendo por autopreservação. E eles sabem que isso é irreversível. O poder da sua soberania reside no fato de que você parou de reagir. Por anos, eles se alimentaram da sua confusão e da sua necessidade de se explicar, usando suas emoções como o combustível para o próprio controle. Mas você apertou o botão de silêncio. Você trocou a briga pelo desapego e o confronto pela calma. Sua calma é o novo campo de batalha, e nela a tática deles se torna irrelevante. Você se tornou um quebra-cabeça que eles não conseguem montar porque as peças não se movem mais, conforme a vontade deles. Você não é mais o personagem no script que escreveram. Você é o autor da sua própria história. E isso os aterroriza porque anula o domínio que pensavam ter. Mas a maior revelação de todas não é o que você deixou de fazer, e sim o que você se permitiu se tornar. Você sobreviveu ao que foi planejado para te quebrar no silêncio, e essa resistência discreta e paciente é a sua arma secreta. Você evoluiu além do alcance deles, e seu crescimento agora é uma verdade inegável que valida a sua força e invalida a fraqueza deles. O que acontece, então, quando a sua presença se torna tão clara e inabalável que eles são forçados a encarar não apenas a sua vitória, mas a falência completa do controle deles? O que a sua próxima grande decisão irá revelar sobre quem você realmente se tornou? A grande sacada é que você não pediu autorização para crescer. Eles construíram a gaiola esperando que você batesse na grade, implorasse por migalhas ou, no máximo, aceitasse o tamanho do espaço que eles definiram. Mas você fez algo muito mais radical. Você apenas começou a viver de um jeito que não cabia mais lá dentro. O ar fora dessa estrutura é diferente, não é? Você descobriu que a porta nem estava trancada de verdade. Ela só exigia que você parasse de acreditar na mentira de que precisava daquele lugar para ser real. Esse movimento silencioso de soberania é a sua maior arma. O que realmente aterroriza quem construiu essa prisão não é a sua raiva, mas a sua paz inabalável. Eles contavam com a sua reação, com o seu drama e com o seu medo para manter o jogo funcionando. Quando você evolui para além da gaiola, você prova que o controle deles dependia inteiramente da sua participação. Você se tornou a evidência viva de que o poder deles era uma ilusão frágil, construída sobre a sua incerteza. Você não precisou gritar para quebrar a narrativa. Você simplesmente prosperou fora dela, e sua alegria é um espelho que expõe a fraqueza deles. Entenda bem, essa transformação silenciosa que está tirando o sono de quem te subestimou é apenas o pontapé inicial. Você recuperou seu território, mas o verdadeiro perigo não é o que você fez para sair, mas o que está prestes a fazer com sua liberdade total.
Se sua simples independência já expôs a fragilidade deles, imagine o que acontece quando você começar a dominar as leis do universo que eles tentaram esconder. Qual é o preço, em termos de realidade, que o mundo exterior paga quando o indivíduo aprisionado descobre que pode reescrever as regras do jogo? A sua vitória é sutil, silenciosa e definitiva, pois você fez o que mais os aterroriza. Saiu da arena que construíram e tornou a sua própria compostura inabalável, a prova de que o controle deles nunca foi real. Eu profetizo que a sua paz será o caos na vida de quem apostou no seu colapso. Seu avanço é irreversível e o seu novo nível é inegociável. Para selar esta palavra de poder e declarar que você é inalcançável, curta este vídeo agora mesmo. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua jornada de vitória e deixe o código 77 nos comentários para fixar esta conquista profética na sua vida. Não pare agora. Sua história é o testemunho vivo de que a resiliência vence o controle. Por isso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para a própria força. Que Deus abençoe você